Agradecemos e cumprimentamos o doutor Aderson pela magnífica apresentação e pelo caráter didático que foi feita a sua apresentação. Na sequência, nós convidamos o doutor Dan Weitzberg. O doutor Dan, ele é médico cirurgião, é professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Laboratório de Metabologia e Nutrição em Cirurgia Digestiva, Metanutri, da Faculdade de Medicina da USP, coordenador da Comissão de Nutrologia do Complexo Hospitalar Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenador clínico da ZMTNS do Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo e CESP, Hospital Santa Catarina, diretor do GANEP Nutrição Humana. O Dr. Dan vai nos falar sobre microbioma e eixo cérebro-intestino. Boa tarde. Boa tarde, se ouve? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, uma alegria estar aqui em mais um simpósio de microbioma da IUSE. Nós tivemos no ano passado e cresceu, está cada vez mais complexo, mais interessante, assim como é o desenrolar dessa ciência, e, portanto, cumprimentamos o bom amigo, o professor Franco Lajolo, que não titubeia em se meter cada vez em desafios maiores, organizando essa força-tarefa de funcionários que realmente muita alegria nos traz. Eu agradeço também ao bom amigo Aderson Damião por já ter facilitado uma boa parte aqui, porque falar depois do doutor Aderson é difícil. Mas nos cabe, essa é a minha declaração de conflito de interesses, mas nós vamos falar hoje sobre o segundo cérebro e as relações dele com o microbioma. E nós sabemos que o intestino vem assumindo importantes funções, e o Dr. Aderson já resumiu brilhantemente as funções da microbioma, da nossa microbiota, como ele influi em diferentes aspectos do sistema imunológico, do sistema digestivo e até produzindo substâncias importantes para nós. Mas isso acontece, eu estou tendo um pouco de dificuldade, isso acontece numa condição de homeostase, ou seja, de convivência adequada entre o nosso microbiota e nós mesmos. O mundo não é tão bom. Nós temos estresse, alterações de temperatura, drogas, poluição, depende do jeito que nasceu, depende do jeito que foi aleitado, depende do que come. Então, essa situação que era de homeostase muda. E aí fica disbiose. E os benefícios que nós teríamos deixam de aparecer e são substituídos por distúrbios, que podem ser em graus diferentes, e não só ligados ao trato digestivo, mas hoje ligados sistemicamente. De sorte que hoje nós vemos que existem outras funções no aparelho digestivo. Ele não é mais um tubo absortivo com funções conhecidas, com uma enorme área de absorção, mas sim tem funções neurológicas, funções endócrinas e funções imunológicas. E nós vamos nos ater sobre as neurológicas, mas desde já é preciso dizer que elas estão totalmente integradas. E nós vamos mostrar aqui mais tarde que se um hormônio sobe, ele também chega no sistema nervoso central, e se um hormônio sobe, ele também altera uma informação imunológica. O eixo intestino-cérebro já era conhecido há bastante tempo. Qualquer um de nós aqui sabe disso muito bem. Quem é que, na véspera de um exame, ou de uma situação emocional que
o noivo devia telefonar e não telefonou, e quem telefona é a amiga, dizendo, sabe quem eu vi? Não teve aquela dor de barriga, né? Ou teve uma desmotilidade, uma diarreia. Então, nós já sabíamos disso. Quer dizer, existe uma comunicação muito bem estabelecida entre o sistema nervoso central e o funcionamento do trato digestivo através do nervo vago, por vias eferentes, aferentes. E o intestino, hoje já se sabe melhor, vai influenciar ou transmitir também para o cérebro o que está acontecendo no interior. Então, na verdade, há uma comunicação cruzada permanente com sinais de entrada, que são nossas percepções, nossos órgãos de sentido, que são integrados no hipotálamo, são comandados pelo nosso intestino e vai haver a manifestação de funções próprias do intestino, que é a motilidade, aumenta ou diminui, a secreção também, o fluxo sanguíneo e, como já foi comentado, o estado inflamatório. O que então há de novo nisso? É justamente em que ponto esta microbiota pode interferir em respostas neurológicas. E para esta pergunta ser respondida cientificamente, os investigadores se valem de modelos. Os germ-free, animais totalmente isentos de micróbios, ou, ao contrário, infectam especificamente e vem a resposta, ou podem usar probióticos, ou podem usar antibióticos, e, por fim, podem fazer transplantes fecais de um tipo, de um animal, para um outro, e ver o que acontece. Já ficou identificado que os animais germ-free têm um fenótipo em relação a alterações neurológicas bem estabelecido. Então, eles diminuem o seu reconhecimento e memória, são menos sociáveis, ficam mais parados, reduzem. Os roedores gostam muito de limpar os bigodes o tempo todo. Então, essa autolimpeza diminui e eles demonstram maior ansiedade quando em conjunto ou sozinhos. Mais interessante ainda, isto foi relacionado a alterações de moléculas, portanto, neurobioquímica, principalmente um fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, que cai. É importante dizer que ele cai em algumas áreas geográficas cerebrais, mas pode aumentar em outras, e é o conjunto disso que dá essa resposta. Mas vejam também que hormônios do estresse, como ACTH, cortisol e 5-hidroxitritamina, também aumentam nesses animais germ-free. E isso está envolvido com neurotransmissão. Se isso é verdade, então foi-se avançando nos conceitos e verificando que essa interação entre o intestino e o cérebro tem que ter também a participação da microbiota. Então, o eixo passa a ser eixo, intestino, microbiota, cérebro. E aí quando você tem uma alteração da motilidade, da secreção, do pH, isso é imediatamente percebido pelos micróbios, que têm sensores especializados, e eles vão também mudar o seu comportamento. Uns vão sobreviver mais, outros vão sobreviver menos. Se há muco ou menos muco, isso muda também. E isso também é sentido pelo intestino. Então, esta modificação da microbiota é percebida pelo intestino, que, por sua vez, avisa o cérebro do que está acontecendo. E o cérebro vai reagir também perante essa nova informação, modificando outra vez as mensagens que ele vai mandar para o intestino. E hoje também nós podemos avançar mais um pouco, sabendo que, tanto no braço aferente como no braço eferente, já se identificaram as substâncias que são capazes de promover efeitos. Portanto, esta comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal, o cérebro e o sistema imunológico, alguns exemplos aqui, o do braço aferente. Nós tomamos antibiótico.
tomou antibiótico, a microbiota intestinal muda. E o que acontece? Vão mudar níveis de citocinas pró e anti-inflamatórios que podem afetar a função cerebral. Alguns metabólitos podem modificar, como, por exemplo, ácidos biliares secundários, de acordo com a fermentação bacteriana e modificação. Ácidos graxos de cadeia curta também se modificam. Pode acontecer alterações na geração intestinal de neurotransmissores. E isso, nós vamos ter que certas moléculas capazes de induzir os neurônios aferentes por células intestinais modificam. O próprio triptofano pode estar alterado e, com isso, efeitos no comportamento via serotonina. E, por fim, ativação de fibras vagais sensoriais que levam, então, esta informação do que está acontecendo no intestino para o sistema nervoso central. E do outro lado vem o braço eferente. E esse braço, ele responde da maneira típica perante qualquer situação de estresse que nós sofremos, que é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que pode, então, contribuir para regular a função de células imunológicas intestinais e sistêmicas e, com isso, afetar permeabilidade, motilidade, secreção, função de barreira, já muito bem descrita pelo Dr. Aderson, e composição da microbiota. Nós temos reflexos colinérgicos que podem acontecer, pode acontecer ativação de áreas do sistema nervoso central reguladoras da própria saciedade, e aí isso vai depender da disponibilidade de nutrientes. Se nós tomarmos isso tudo em conjunto, nós vamos ver que se pode criar um grande sistema, um sistema motor emocional, incluindo a microbiota, que resume o que nós já víamos falando, só que agora se inclui também sensações emocionais, límbicas, e isso é importante que nós vamos mostrar um trabalho logo mais em que probióticos foram capazes de modificar a percepção das sensações em mulheres. Mas veja, por exemplo, o que poderia acontecer. Falou-se aqui de prebióticos, então um indivíduo ingere prebióticos, eles vão ser fermentados pela microbiota intestinal, e com isso se gera ácidos graxos de cadeia curta, entre eles o propionato. Este propionato tem uma capacidade de regular a gliconeogênese intestinal e, portanto, com isso há uma produção diferenciada de glicose que vai pelo sistema portal. Isso vai chegar em determinados alvos cerebrais e pode contribuir metabolicamente com melhor sensibilidade à insulina, melhor controle glicêmico, adiposidade diminuída, uma maior saciedade e, portanto, no final das contas, redução do peso corporal. Então, nós poderíamos avançar dizendo que, se nós temos uma função cerebral saudável, nós temos uma função intestinal saudável e temos que adicionar uma microbiota saudável. E, na ausência de qualquer uma dessas, nós teremos situações distintas. Mas um ponto muito interessante de pensar sobre esse assunto é observar o desenvolvimento infantil neurológico e também o desenvolvimento infantil da microbiota. E nesse diagrama nós vamos vendo como que vai aumentando a complexidade neuronal ao longo do tempo, em termos de densidade sináptica, mas também vejam que até os 18 meses como vai aumentando a microbiota. Já na idade adulta isso se manifesta de uma maneira constante, para na senescência, na velhice, de novo, haver um padrão microbiótico semelhante ao lactente e, de novo, infelizmente, estamos aqui perdendo nossos neurônios. Assim é que alguns pesquisadores começaram a se preocupar se essas alterações dos neurônios e da microbiota poderiam estar associadas a certos distúrbios neurológicos. E acabou-se vendo que, ao lado das já descritas maravilhosamente pelos professores que me precederam, que ansiedade, estresse, depressão, desenvolvimento cerebral, autismo,
doença de Parkinson e Alzheimer poderiam estar associados à microbiota. Então, alguns estudos experimentais documentam isso de uma forma interessante. Aqui nós estamos vendo uma determinada raça de camundongo, que, você sabe, esses camundongos, eles têm um tempo que eles são inquietos, então eles não ficam muito tempo no pedestal e eles pulam para baixo. Mas como tem sensores, você pode medir o tempo que ele fica em cima e quanto tempo ele desce e sobe. E do outro lado, nós temos uma caixa que tem um ambiente escuro e outro claro, onde o animal que tem uma característica exploratória vai ver o que está acontecendo do outro lado iluminado. E aí volta e vai. E também dá para medir de um lado e do outro. Bom, então, em preto, na verdade, em branco, na faixa branca, no gráfico branco, nós estamos vendo aqui esses animais controle. E em preto, nós estamos vendo os mesmos animais que receberam antibiótico. Ora, se receberam antibiótico, mataram a microbiota, e o que aconteceu com o comportamento desses animais? Eles mudam, eles passam a ser, eles têm um tempo de latência menor, então eles estão mais ativos. E eles passam a explorar melhor o ambiente. Então, alguma coisa lá inibiu bactérias que impediam ele de ser ousado, vamos dizer assim. Ou seja, após antibiótico, mais explorador. E aí, começaram a pensar, será que a ansiedade está no seu intestino e não na sua cabeça? Já imaginou? Por quê? Porque mediram também esta molécula, o fator neurológico derivado do cérebro, e viram que, por exemplo, na amígdala, nos ratos com antibiótico, ele baixou, mas no hipocampo ele subiu. E, evidentemente, que a microbiota, como nós vemos nesse gráfico em forma de pizza, mudou nesses animais. Bom, o segundo experimento interessante foi feito agora com transplante de microbiota. Você pega um rato agressivo, pega a microbiota dele e transplanta para um rato tímido. E o rato tímido vira uma guila, como está mostrado aqui. E aí você faz o contrário. Você transplanta a microbiota de um rato tímido para um agressivo e ele passa a ser tímido. E isso também passa a ser acompanhado por mudanças neste BDNF, tanto no hipocampo como na amígdala. Então, após o transplante de fezes, você muda a personalidade do rato, ou, na verdade, camundongo, e bioquímica. Agora, vamos pensar um pouco no transplante fecal que está em moda. Será que nós estaremos transformando as pessoas que estão recebendo esses transplantes e, de repente, em casa, você não é mais a mesma, querida? Não sei. O fato é que algumas coisas já são bem estabelecidas. Por exemplo, que estresse altera o eixo intestino-cérebro, como mencionei, por cortisol, citocinas pró-inflamatórias, hormônio adrenocorticotrófico, serotonina, tudo isso vai levar ao quê? A importantíssimas alterações no nosso intestino, em termos de permeabilidade, movimentação, secreção e inflamação. Então, como é que nós podemos medir isso e relacionar com a microbiota? Então, vamos fazer um estudo onde se associa estresse, imunidade e microbiota. E isso foi feito no sentido de explorar o síndrome do intestino irritável até uma doença psiquiátrica. Então, como fizeram? Os animais gostam de ficar com a mãe. Todos nós queremos ficar com a mãe. Alguns nunca se livram disso o resto da vida, mas não tem problema. Aí, os lactentes, esses camundongozinhos, foram afastados do convívio materno durante algumas horas. E isso por algum tempo. E depois se observou o que aconteceu com os animais afastados do convívio materno em relação aos que não foram afastados. Então, no quadro que está escrito dor visceral, vejam que a sensibilidade à dor, medida por
estufamento do cólon nestes animais é muito maior nos que foram afastados e, portanto, estressados pela ausência do convívio materno do que nos outros. Em termos de sistema endócrino, veja que os corticoides nos brancos está mais presente nos animais afastados do que nos não afastados. Não dá para ler, mas as citocinas pró-inflamatórias são sempre mais aumentadas nos afastados que nos afastados, e assim como a atividade em campo aberto é diferente nestes dois animais. Quando isso foi estabelecido, imediatamente se voltaram os olhos para as doenças relacionadas ao autismo. E isso foi conseguido experimentalmente através da infusão de ácido propiônico no ventrículo cerebral. Então, vejam a movimentação desse rato autístico girando em círculos incessantemente em comparação com outro controle, aonde nós vemos eles mais paradinhos. Por conta desses experimentos, foi possível verificar que estes ratos, que são muito semelhantes aos germ-free, eles têm uma resposta maior ao estresse, a neurotrofina no hipocampo e amígdala está alterada, eles têm mais ansiedade e eles preferem ficar sós e não investigar novos ambientes. Além de ter níveis de transmissor monoamina alterado, e mais frequente nos machos. Então, neste outro estudo, eles foram verificar o comportamento social desses dois. Vejam que o rato autístico, ele não encosta um no outro. Estão andando como se estivessem sozinhos aí, cada um no seu mundo. Enquanto que os outros, ao lado, os camundongos, eles estão juntinhos, que é assim como eles gostam de ficar. Com este tipo de modelo experimental bem definido, foi possível avaliar a influência da microbiota no desenvolvimento social. Vejam bem o que nós estamos falando aqui. Microbiota no seu comportamento social. Então, com isso, nós podemos medir com sensores uma caixa vazia e uma caixa onde tem um outro camundongo. E aí você põe um segundo perante o experimento. Ou seja, ele pode decidir, ou eu vou para a caixa vazia, ou eu vou visitar o companheiro lá. Este indivíduo da esquerda, vocês veem que é o indivíduo convencional. Então, pela cor, nós podemos ver que ele foi muitas vezes visitar o colega. Mas já o germ-free, ele não foi tantas vezes. Ele foi mais vezes ficar sozinho do que visitar o outro. E isso foi medido, e mais uma vez, os machos é mais significante do que as fêmeas, mas os germ-free são menos sociáveis e menos exploradores. Bem, já foi falado aqui a grande diferença que tem entre o parto normal e o parto cesárea em termos da microbiota do bebê. E por que isso tem... Por que eu trouxe isso de novo? Porque nessa meta-análise, bastante recente, os autores identificaram que o nascimento por seção cesariana tem uma relação direta com o desenvolvimento do espectro autista, ou seja, que vai desde o déficit de atenção, desordem e hiperatividade, e depois, mais para frente, autismo. Depende do grau da penetrância disso. Vejam que em 1.200.000 participantes, 13 mil praticamente dos filhos tiveram, isso tudo nascido por cesárea. 13 mil tiveram distúrbios do espectro autista, muito mais do que na população nascida por parto normal. Bom, e o que se pode fazer a esse respeito? Um dos estudos mais interessantes, alimentaram mães com uma dieta rica em gordura,
e viram que, como a dieta muda a microbiota, mudou também o comportamento dos filhotes. Ok. Aí, os filhotes de mães que comeram uma dieta rica por gordura têm uma plasticidade sináptica deficiente em certas áreas e também uma produção de oxitocina distinta. Mas o tratamento com Lactobacillus reuteri restaurou os níveis de oxitocina, a plasticidade em certos núcleos cerebrais, mas principalmente o comportamento social desses animais. Então, se nós olharmos o que acontece com o Parkinson e a microbiota. Então, o Parkinson, nós sabemos, tem uma perda numa região específica cerebral de neurônios que têm neuromelanina dopaminérgica. E eles têm um desconforto intestinal. E quem conhece a doença sabe que a metade deles tem constipação de longo termo. E eles têm aumento na permeabilidade. Então, um dos estudos mais recentes, no mês 2 meses, setembro de 2016, estudo prospectivo randomizado duplo cego em 120 pacientes com Parkinson e constipação, deram um leite fermentado sem pré e probióticos no grupo placebo, no grupo tratamento foi probióticos e prebióticos, umas cepas múltiplas com fibra prebiótica, e se verificou que os indivíduos com Parkinson que tomaram os pró e prebióticos aumentaram as evacuações e tiveram um número maior de pacientes com mais de 3 evacuações, mostrando que tem uma possibilidade de modificar este problema nesta doença. Uma outra doença complexa é a esclerose múltipla, doença pró-inflamatória, imunomediada. Nós temos que 85% desses doentes têm uma forma chamada remissão recidiva. Então, é esclerose múltipla com remissão e recidiva. E a pergunta é, será que o eixo intestino-cérebro poderia estar envolvido na esclerose múltipla? Isso foi feito um estudo em doentes com esclerose múltipla do tipo remissão recidiva e controles, e se verificou que, efetivamente, existe diferença na microbiota nesses pacientes com esclerose múltipla, aumentando bactérias, entre aspas, do mal, a Pseudomonas, Mycoplana, Haemophilus, Blausia e Doreia, e isso está bem caracterizado em diferença de filos. Daí para frente, precisa verificar se modificando esse perfil microbiota é possível melhorar essa terrível doença. E a doença de Alzheimer, então, nós sabemos que é a alteração da placa, né, induzida pela proteína beta-amiloide, com degeneração neuronal, mas já existem informações que o LPS sistêmico, lipoproteína, ela aumenta a lipopolissacáride, perdão, aumenta a expressão da proteína amiloide e causa morte neuronal. Acontece que pacientes com Alzheimer, quando se dosou o lipopolissacárido, se verificou que as taxas estão aumentadas em controles sadios. Será, então, que a causa do Alzheimer está numa permeabilidade intestinal aumentada por uma desbiose com passagem de LPS e alteração da placa? O que nós podíamos imaginar, se isso que eu estou falando tem algum sentido, probióticos orais são capazes de fazer poliaminas exógenas, entre elas a putrescina, espermidina e espermina. E eles inibem, estas poliaminas inibem as citocinas inflamatórias. São também antimutagênicas e antioxidativas. E impedem o encurtamento de telômeros do DNA. Então, será que essas putrecinas, produzidas pelos probióticos orais, poderiam aumentar esse fator neurotrófico derivado do cérebro e melhorar situações de depressão, distúrbios cognitivos e mesmo Alzheimer no futuro? É uma hipótese a ser perseguida. Portanto, quando nós estamos perante esse conhecimento, já surgem ideias de que os probióticos poderiam funcionar como veículos de entrega de produtos neuroativos e haveria uma endocrinologia, melhor dizendo, uma neuroendocrinologia microbiana
neste sentido. Um exemplo bastante interessante é em indivíduos que têm depressão. Esses indivíduos tomam um dos antipsicóticos, a olanzapina, e ganham peso. Ninguém gosta de ganhar peso, principalmente quem está com depressão. É um problema. Então, os investigadores viram que os animais que tomam olanzapina e que ganham peso, gordura visceral, aumenta a microbiota intestinal. Aí eles fizeram uma investigação que é o seguinte: deram antibióticos junto com olanzapina e num grupo deram placebo. E o que aconteceu? Os animais que tomaram antibióticos e o antidepressivo tiveram uma redução do ganho de peso, que foi atenuado, e tiveram uma manutenção de microbiota adequada, diferente daqueles que somente tomaram olanzapina. Então, isso cria uma nova avenida enorme de possibilidades para esses pacientes que estão sob antidepressivos. E, por fim, uma das doenças mais comuns no consultório de um gastroenterologista é justamente o síndrome do intestino irritável, que tem manifestações e um comportamento psicológico alterado. Então, a ideia, que é uma manifestação claríssima do eixo cérebro, microbioma e intestino, seria modificar a permeabilidade intestinal, modificando a atividade cerebral e, com isso, diminuir a percepção de sintomas digestivos e, ao mesmo tempo, melhorar a motilidade intestinal, reduz a distensão abdominal e, com isso, o desconforto digestivo. Já existem evidências que probióticos são capazes, experimentalmente, de reduzir a ansiedade e o desespero comportamental, e atuando através do GABA. Nesse caso, o probiótico usado foi o Lactobacillus rhamnosus. Mas eu queria encerrar mostrando um trabalho que já tem algum tempo, mas cada vez que a gente lê o trabalho, fica impressionado com os resultados. Trata-se de um estudo feito em mulheres saudáveis, voluntárias, que receberam ou um produto lácteo com leite fermentado contendo um iogurte adicionado de bifidobactérias animais, e isso foi comparado com o mesmo produto, mas sem o bifidobactérias animais, portanto não tem um probiótico, ou nenhuma intervenção por 4 semanas. Acontece que essas senhoras foram estudadas antes do experimento numa ressonância magnética especial, onde elas tinham uma injeção de substâncias que eram capazes de colorir áreas específicas do encéfalo associadas a emoções. E aí, depois que se verificou o padrão normal dessas senhoras, perante sua reação a fotografias dramáticas, não só horríveis, mas também lindas. Por exemplo, o Brad Pitt de calção. A segunda dramática era o Brad Pitt um pouco mais embaixo. Aí, fizeram novamente, depois de 4 semanas, tomando ou não o probiótico, as radiografias. E o que se verificou lá no quadro, onde a gente vê uma reta para baixo, aquelas senhoras que tomaram o leite fermentado com probióticos tiveram uma reação reduzida às imagens dramáticas pela segunda vez, outras imagens. O que quer dizer? Que houve uma diminuição da resposta emotiva, límbica, cognitiva, em centros que controlam sensações e emoções, tomando um probiótico. Então, será que está o fim da TPM? Então, por outro lado, se você gasta muito em iogurte, você também pode ficar um pouco deprimido. Então, na verdade, o Dr. Aderson foi muito feliz e muito mais abrangente, mostrando o futuro, mas talvez mais perto, Aderson, esteja aqui uma nova classe de psicotrópicos, os psicobióticos,
como a gente vem falando. E isso, experimentalmente, já está bem definido. Só que, clinicamente, já existem trabalhos. Então, aqui, alguns, para a gente já ir lembrando, os bifidobactérios, lactobacilos, doses entre 10/9 e 10/10, 4 semanas em humanos, conseguiu mostrar eficiência em distúrbios psiquiátricos relacionados ao comportamento e vários tipos de depressão. Então, realmente, o que nós estamos vendo é essa influência que o Dr. Nils, nosso querido imunologista de excelência, toda vez que ele fala, eu assim fico horas pensando. Ele vai nos falar sobre a relação com a parte imunológica, mas isso tudo está integrado. A gente vê que a microbiota, boa ou má, vai influenciar todo esse sistema. E, por enquanto, o que nós temos que propor é uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, porque, com certeza, a nossa microbiota vai ficar saudável e nós vamos ter uma saúde intestinal e mental. E eu gostaria de convidar todos vocês que gostam da área de microbiota para esse nosso congresso, que vai ser já o 3º Preprocim, Repercussões Orgânicas e Funcionais da Desbiose, Diagnóstico e Tratamento, junho do ano que vem, no Centro Rebouças. Muito obrigado.